Olá, começa aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, mais um programa Vitalidade. Hoje contamos com a presença do ambientalista Sebastião Pinheiro. Ele é engenheiro agrônomo e florestal, ex-analista do Laboratório de Resíduos de Agrotóxicos do Meio Ambiente e funcionário do Núcleo de Economia Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agricultura, saúde, orgânicos, agronegócio, agrotóxicos e transgênicos são alguns dos eixos temáticos que abordaremos neste bate-papo. Sebastião, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Também está aqui conosco hoje a Solange Carmen Mânica, que é bióloga, pós-graduada em agricultura orgânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e idealizadora da Feira Viva aqui de Novo Hamburgo. Tudo bem, Solange? Seja muito bem-vinda também ao nosso programa Vitalidade. Tudo bem. Imensamente agradecida pela oportunidade. Inclusive, o Sebastião está aqui em Novo Hamburgo, né, para participar de um evento que está sendo organizado pela Feira Viva, né? Esse segundo encontro temático, então, que vai ser realizado, né, promovido pela Feira Viva com o tema Agricultura, Alimento e Espiritualidade. Que informações o senhor busca trazer, então, para as pessoas que vão participar desse encontro? Nós estamos numa situação um tanto dramática no mundo todo, não só no Brasil. Não há uma região que seja privilegiada ou mais prejudicada, é homogêneo. A situação dos alimentos, a situação da natureza, a situação da saúde. Há problemas bastante sérios. No Rio Grande do Sul nós temos uma situação que em nível de Brasil é dramática. A incidência de câncer no Rio Grande do Sul está assustando, as estatísticas estão oficiais, são muito altas e nós temos que tomar uma atitude. Então, se vem trazendo consciência, não de agora, já se sabia que isso ia começar a extrapolar. Nós víamos mais de 30 anos, 40 anos trabalhando para uma produção de alimentos com melhor qualidade. E quando se fala em alimentos com melhor qualidade, é necessário pensar no agricultor no primeiro momento, porque o alimento de qualidade sai da terra. E uma terra precisa ter saúde para produzir um alimento com saúde, para que quem consome tenha saúde e nós consigamos diminuir as incidências das doenças degenerativas, dos problemas de imunologia que hoje são bastante graves, as alergias crescem dia a dia e isso então nos dá uma necessidade de trazer esses elementos, não só à terra, ao agricultor, principalmente ao consumidor. E Solange, você como uma das idealizadoras, a idealizadora então da Feira Viva, que traz o Sebastião para cá para falar numa palestra sobre esse tema, né? Qual a importância você acha que tem esse grupo, né? Não só para Novo Hamburgo, mas para toda a região? Isso é muito importante, então, esse convite que a gente definiu, que seria o Sebastião Pinheiro, por toda a caminhada, né, que ele vem realizando pelos livros, as cartilhas, esses documentos, né, que as pessoas daí têm acesso a esse conhecimento, né, que ele vem produzindo, principalmente voltado para a questão da alimentação, tem históricos de luta dos arroz orgânico, do arroz vermelho quilombola, né? Lutas que o Sebastião Pinheiro esteve envolvido. Então, nós da Feira Viva temos um crescente de consumidores, né? E até de produtores que desejam participar a cada mês da Feira Viva, né? A feira é realizada uma vez por mês aqui em Novo Hamburgo? Sim, sempre no terceiro sábado de cada mês. Nós realizamos durante um ano aqui na Praça da Bandeira e agora pretendemos, pelo menos temos planejado para realizar até a metade do ano na Praça 20, talvez um ano lá, né? Porque também tem uma parceria com a Secretaria de Cultura, que é ali pertinho, da gente, junto com a Feira Viva, trabalhar a gentileza.
além do bem viver, né, que talvez a gente fale um pouco mais daqui a pouco, que é um logo da Feira Viva, né, o bem viver, o bem-estar, nós também agora estamos sendo incentivados pelo secretário de Cultura e sua equipe a trabalhar bastante questões de gentileza durante a Feira Viva. O convite, então, para todo mundo prestigiar uma vez por mês? Exatamente, no terceiro sábado de cada mês, das 10 da manhã às 16 da tarde. E pode ser encontrados diversos produtos orgânicos, né? Sim, diversos produtos orgânicos, praticamente todos, alguns novos, daí eles entram num período de transição, né? Entrando em alguns grupos na cidade ou fora da cidade que trabalham a certificação, a gestão desse empreendimento, né, até ele chegar a receber um certificado de orgânico. Sempre tem alguns novos que vão entrando a cada feira, que entram num período de transição. Todos são certificados, então todos os alimentos até recebem. Todos serem certificados. Então é da área da alimentação, nós também temos grupos da economia solidária, do artesanato ecológico, que também tem um acompanhamento, uma formação de um ateliê, de uma artesã da cidade que acompanha esse grupo e discute o conceito do que é artesanato ecológico, da onde vêm os produtos, o insumo, né? Então toda essa linha, a gente tem uma preocupação em aprofundar para desenvolver realmente um diferencial nessa feira, né, para a nossa cidade. Temos como exemplo o capim-limão, que daí é dos óleos, dos produtos essenciais. Tem um grupo que faz desodorante ecológico, e tem a pasta de dente ecológica. Nós temos um grupo de Sapiranga que faz absorvente e fraldas há muito tempo, o Biolavanda, já é um grupo conhecido na região, e que eles entraram na feira oferecendo esses produtos de tecido, da chita antiga, do tempo da tataranona, enfim, coisas que nós estamos buscando resgatar através da Feira Viva, né? E todos os produtos estão sendo muito bem aceitos, né? E tem um movimento bem legal, e a princípio todos os produtores que estão na comercialização estão vendendo bem. Sebastião, falando um pouco da alimentação agora, comer é uma ação básica, né, que nós realizamos diversas vezes ao dia, seja em casa ou muitas vezes na rua, né? Mas cada vez mais as pessoas estão se preocupando, né, com esse gesto que deveria ser tão simples, porque há uma série de ameaças por detrás, né? Sim. Que considerações o senhor teria a fazer sobre isso, sobre a qualidade da nossa alimentação no século XXI? É fundamental se perceber que dia a dia nós perdemos uma qualidade e um valor intrínseco em quase tudo que fazemos. Nós estamos cada vez mais moldados por uma sociedade industrial extremamente competitiva, onde não se tem tempo sequer para degustar o seu paladar. Comer não é uma necessidade, é um exercício cultural de uma sociedade. Existem sociedades que são reconhecidas mundialmente pelo seu bem comer, pela sua preocupação. Nossos ancestros, nossos antepassados tinham esse costume. Uma reunião dominical com toda a família para se fazer um prato e se passar uma tarde, isso era uma liturgia, era um ritual. Hoje em dia, normalmente, as pessoas procuram outras atividades. Nós temos que voltar a construir essa cultura, e para isso nós precisamos fundamentalmente de certas qualidades de alimentos. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo clássico, um exemplo bem brasileiro. O prato mais famoso da culinária brasileira é a galinha ao molho pardo. É um prato famoso, muito conhecido, é um prato
não é regional, ele é de todo o Brasil. No entanto, hoje é praticamente impossível fazer. Por quê? A galinha hoje não vem mais viva. A galinha hoje já vem congelada, já vem limpa, já vem... E para se fazer esse prato se precisa o sangue da galinha. Isso já não existe mais. Então nós perdemos um hábito cultural de extremo valor em função de um cotidiano, e desse cotidiano de competitividade, de pressa, de estresse, que nos faz perder pequenas coisas. Nós temos que começar a voltar à alimentação natural, alimentação de qualidade, para então construir um patamar. A melhor forma de fazer isso é através da merenda escolar, com as crianças, comendo o natural, fresco, de qualidade. E quando se diz de qualidade, ela precisa da participação do agricultor consciente, do consumidor consciente e das autoridades vigilantes, para que isso então se concretize dentro de um plano maior e nós tenhamos isso. Isso não é uma novidade, isso já é uma coisa que já tem 30, 40, 50 anos em muitos países avançados do mundo. Para nós, começa a chegar com as pequenas feiras, e isso a tendência é hoje, em todo supermercado, em todas as tendas, em todos os lugares onde se comercializa, ter esses alimentos em maior quantidade. Essa é a agricultura mais importante para o pequeno agricultor familiar, que produz nos cinturões verdes das cidades, para que nós tenhamos esse alimento mais barato, mais facilmente acessível e natural. As feiras entram também como uma alternativa, porque os produtos orgânicos no supermercado, eles costumam ter um valor agregado bem mais alto, que a população muitas vezes não tem condições, né? Solange e a vantagem da feira livre é que na feira livre você só precisa uma coisa, você precisa ter a consciência da sua necessidade. Você vai comprar ali diretamente do produtor, da sua organização, e ele sai bem mais em conta porque não tem todos os custos que tem a cadeia produtiva dos supermercados e outros. Vocês acreditam que, por exemplo, a população já está buscando, em vez dos industrializados, uma alimentação mais natural, mas não basta ser só natural, tem muitos riscos com agrotóxicos, né? A nossa agricultura cada vez utiliza mais, então a migração ideal seria dos industrializados para os orgânicos. Os orgânicos. Isso é o fundamental para nós. Hoje, nós devemos tomar o exemplo de todos os países da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, todos os países do mundo estão cientes e conscientes de que os venenos na agricultura têm seus dias contados. A tendência é diminuir ao máximo. Os Estados Unidos, que tem uma agricultura poderosa hoje, tem uma agricultura sem venenos muito grande, gigantesca, que cresce desde 1976 com Jimmy Carter. E esse crescimento nos Estados Unidos é política pública. Não é uma coisa pequena, é uma coisa gigantesca. Hoje, o maior exportador de alimentos orgânicos do mundo é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tudo sai com o selo deles. Eles carimbam toda a produção de todo mundo. E isso é extremamente importante para se perceber. O que nós temos que fazer? Fortalecer a organização do agricultor para que ele tenha poder e com essa organização ele possa ter a sua produção bem colocada nas feiras, nos mercados locais e em toda uma região. Para o consumidor isso é bom, para a saúde é bom, para a economia melhor ainda. E os países de primeiro mundo estão buscando então uma alimentação de mais qualidade, né? E o Brasil e esses outros países subdesenvolvidos ou os países periféricos, qual é a situação deles nesse mapa assim da qualidade na alimentação? Há uma situação bastante interessante que os países ricos, eles querem um alimento orgânico de qualidade e querem que nós passamos a produção para eles, porque é mais barato produzir aqui do que lá entre eles. Os custos para eles são muito altos pelos salários e pelo padrão de vida que eles têm. O que nós precisamos fazer é produzir em grande quantidade, porque podemos colocar no mercado interno uma parte e a outra parte exportar para eles, e é rentável. Essas duas situações são situações extremamente
necessárias de se organizar, para que nós tenhamos todos os mecanismos, desde o agricultor, desde o solo, desde os controles de qualidade, para que então toda a cadeia brasileira seja atendida. Nós não podemos privilegiar um mercado internacional em detrimento de uma escola, de um hospital, de uma parturiente, ou de um idoso, ou de uma criança. Nós temos que ter a percepção, e aí entra um valor outro. Se nós comemos bem, seguramente que aquilo que nós mandamos por outro também é bom. Nós não podemos fazer aquilo para exportação bom e vamos comer o ruim, porque nós não estaremos sendo éticos com nós mesmos, com nossa sociedade. Solange, você que trabalha diretamente com as pessoas envolvidas, né, na Feira Viva, nota um interesse cada vez maior dos próprios produtores, seja de artesanato ou mesmo na agricultura, né, de participar desses grupos assim para mostrar o trabalho? Sim, é um crescente tanto de ambos os segmentos, né? E todas as feiras têm grupos novos, né? E muitos consumidores também novos que, eu não sabia que existia essa feira, que bom que eu vim aqui, agora eu vou vir sempre, né? Então isso é muito importante, nós estamos então organizando momentos de construir a feira junto, dentro dessa linha, desse diálogo do bem viver, do cuidado. E também temos momentos de formação mais específico, né? Como a vinda do Sebastião Pinheiro, agora nós vamos ter para o mês que vem, ou junho, a vinda de um especialista de punks, que também é do setor da nutrição, da URGS, né? Porque ali a gente tem a nossa Universidade Federal, onde nós temos um potencial imenso de pessoas que conseguem nos ajudar, nos dar um aporte, né? Esse diálogo mais amplo, mais aberto, de conhecer o que está acontecendo no Brasil, no mundo, o que é que nós precisamos, que caminho nós devemos seguir, né? Mas assim... existe os segmentos que inclusive é de música, de cuidado do corpo, de yoga, também na praça, né? E é um movimento crescente, então. É um movimento de vários segmentos que estão se agregando. E na feira, então, por exemplo, quem monta uma banca praticamente não tem tempo de circular na feira, às vezes nem muito de curtir a música, algumas coisas que estão acontecendo, porque as pessoas são muito curiosas e o consumidor vem ali, compra vários produtos e quer praticamente uma aula sobre aquilo, e ele traz consigo uma série de dúvidas. A gente orienta também que cada um traga a sua sacola retornável, porque a gente não quer produção de plástico, circulação de muito plástico, ou se possível nenhum nessa feira. Então muitas vezes a gente até proporciona uma oficina de construir as sacolas a partir de camisetas novas, usadas, que a pessoa tem em casa e traz e faz algumas sacolas para ela ter durante o ano para vir para a feira, né? Solange e Sebastião, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Hoje estamos conversando com o ambientalista Sebastião Pinheiro e também com Solange Carmen Mânica, idealizadora da Feira Viva aqui de Novo Hamburgo, sobre temas como agricultura, agrotóxicos e transgênicos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra Biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com Vitalidade. Hoje conversamos com o ambientalista, engenheiro agrônomo e florestal Sebastião Pinheiro e com Solange Mânica, uma das idealizadoras da Feira Viva aqui de Novo Hamburgo e também uma prosumidora, que ela estava nos explicando, que é uma mistura de produtora e consumidora do Grupo Araçá. O que é o Grupo Araçá e que benefícios ele traz aqui para a nossa região? O Grupo Araçá de Abastecimento e Consumo do Vale dos Sinos, ele dá para resumir numa palavra, rede. É uma rede de produtores e consumidores, né? E tem um site onde a pessoa pode, durante o mês todo, acompanhar as palestras, roda de conversa, toda a produção, tudo o que acontece, né? Que está ao ar ali no site. E na última semana do mês, durante a última semana, então a pessoa pode se cadastrar lá no araçá.eco.br e se cadastrar e observar, conhecer e inclusive já entrar naquela lista de em torno de 500 produtos orgânicos e fazer a sua lista de compra, né? Ela mesma faz seu pedido. Uma vez por mês pode ser feita essa solicitação? Uma vez por mês. E daí na primeira sexta do mês, nós fizemos na Casa da Praça, né? Onde é a sede do Araçá, nós fizemos a entrega da cesta, que são em torno de 40, 45 pedidos, né? Que vem via esse site do Araçá. Embora os produtores, como o caso do Marcos Becker, lá de Morro Reuter, que já inclusive tem o selo de certificado orgânico há bastante tempo, ele tem uma outra logística de entrega de 65 cestas em Novo Hamburgo e São Leopoldo, que ele entrega na porta das casas das pessoas, né? E mais esses outros 40, 45 cesta, né, que são solicitadas. Tem um valor mínimo que é 30 para fazer o pedido, né? Um valor mínimo de R$30 para... E uma vez por mês resgata lá na Casa da Praça, aqui de Novo Hamburgo, a sua cesta. E também temos um outro ponto de entrega, que é ali na Nicolau Becker, que é na cervejaria artesanal, ali no encontro, no Bar Sideral, do Thiago Guener, né? Então também, pode fazer a opção, se quer retirar a cesta na Casa da Praça. Quem mora mais no centro, no bairro Santa Rosa, enfim, né, naquela localidade aqui mais a norte da cidade, pode solicitar. E tem a entrega também de bicicleta, que é o Rafael, que tem um sistema que ele já trabalha para algumas casas naturais aqui de Novo Hamburgo, que ele entrega, né, cestas pequenas, enfim, o grande, ele tem um sistema na bicicleta dele que ele dá conta, né, dos pedidos e entrega na casa da pessoa por uma taxa bem pequenininha, bem simbólica, assim, para tentar resgatar esse sistema também antigo e atual, que é a entrega de bicicleta. Muito legal essa iniciativa. Voltando a falar com Sebastião, gostaria de saber a sua definição entre agricultura e agronegócio. O senhor costuma fazer uma diferenciação desses dois? Explica para nós um pouquinho mais. Agricultura talvez seja um dos temas mais importantes, porque não há um ser vivo que consiga sobreviver sem comer. Todos os seres vivos precisam comer. No entanto, a agricultura é uma arte, o nome já está dizendo, é cultura, é uma arte de criar alimentos. É inconsciente em nós, mas na natureza não existe alimentos. A agricultura não existe na natureza. O que existe
é a atividade humana de conseguir domesticar plantas para fazer o seu alimento. São raríssimos os seres vivos que fazem esse seu alimento. Os cupins, esse que come madeira, os cupins elaboram o seu alimento de forma muito sofisticada. As formigas saúvas, as carregadeiras, as abelhas e os humanos. Essas espécies são denominadas de ultrassociais, porque realizam agricultura. Se isso é importante, nós somos um grupo dessas 4 espécies acima das outras espécies. Fazemos o nosso alimento. O que é o agronegócios? Agronegócio é usar essa agricultura antiga, milenária, que fez evoluir o homem através do trabalho e transformar em algo de comércio, sem a parte da cultura. Então é muito importante perceber isso. Por isso que hoje na Inglaterra se começa a discutir: é possível produzir alimento sem observar certos valores que não estão no solo, estão além do corpo humano, estão dentro de uma espiritualidade? Isso são discussões atuais e discussões de teólogos, de indígenas, porque nós temos que começar a buscar a raiz na agricultura. Hoje nós estamos vendo coisas extremamente graves na agricultura, do agronegócios, onde nós precisamos perceber essa diferenciação. Porque você hoje destrói toda uma floresta para plantar soja, destrói todo um mangue para plantar soja, destrói todo um cerrado para plantar soja. E para fazer o quê? Então nós temos que começar a entender essa diferenciação. Agricultura, de agir, latim, e cultura. A cultura do campo. E essa cultura do campo, se você perguntar para uma criança de 3 anos, ela passou a primeira vez com os avós, vamos dizer, no interior. São agricultores. É comum no Rio Grande do Sul isso. Essa criança, quando volta, ela volta diferente porque ela comeu a comida da vovó. Ela brincou com o vovô e viu coisas que ela não conhecia na sua cidade, na sua realidade. Então, essa relação é uma relação muito íntima do ser humano com a natureza, com a atividade da agricultura. Por isso que as crianças adoram as férias com a vovó ou o vovô. É melhor do que papai, porque lá existe um novo mundo, existe uma poesia, existe uma espiritualidade, existe uma série de valores. Quais são as melhores lembranças de qualquer adulto? Não é a infância com os avós, naquelas festas de fim de ano, naquelas festas de férias? Isso para nós é extremamente importante. Nós estamos perdendo muito rapidamente os nossos valores e pautando um agronegócio onde não tem o Estado, porque o Estado incomoda. Onde não tem nenhuma religiosidade, porque também não interessa. E só existe mercado. E o mercado não tem coração, não tem alma, não tem nada. Mercado é ter e receber. E isso não pode continuar assim. Por isso já existe em muitos países, entre nós mesmos, uma feira viva, a necessidade de compatibilizar a felicidade, a qualidade de vida, o bem viver. Tudo isso faz parte de algo muito maior que nós não estamos nos dando conta do que acontece. Por isso que às vezes quando a gente vê nos noticiários o que acontece no Rio de Janeiro, a gente pode perceber. O Rio de Janeiro é um estado que tem a mais pobre agricultura do Brasil. E é inconsciente nossa realidade. Quando você tem comunidades fortes, de agricultores fortes, não há esse nível de violência. Sebastião, quando a gente fala em agronegócio, vem à mente também palavras como agrotóxicos e transgênicos, né? Sim, qual sim. a sua posição, a sua ideia, né, sobre esses negócios? Nós viemos debatendo isso já há mais de 50 anos. Começa na química. Toda a estrutura de insumos para a agricultura sai da química. E essa química é extremamente agressiva. Essa química não leva em consideração a vida.
a vida que existe no solo. Se nós dissermos para um jovem, uma dona de casa, em cada colher de café, uma colherinha de café, de terra, de solo, nós temos 200 milhões de seres vivos responsáveis pela transformação daquela semente numa planta, numa hortaliça, numa fruta. É importante nós percebermos o valor que tem esse micróbio dentro dele. Mas o que acontece quando a gente usa uma substância que é um agrotóxico? Ela mata a vida. Ela mata a vida principalmente da vida mais pequenininha, da menor, mais facilmente. Então nós esterilizamos esse solo, nós aumentamos a erosão, nós não temos qualidade na água. E aí começa a bola de neve crescente descer morro abaixo. É fundamental que a gente perceba a importância de não se usar os agrotóxicos. O agrotóxico é um instrumento que já está superado internacionalmente. Existem mecanismos. Aqui existem agricultores em Novo Hamburgo que produzem sem uma gota de veneno. É óbvio que as grandes empresas não têm interesse que isso vá para frente. Não têm interesse que isso progrida. Então há uma verdadeira luta, uma pugna entre os favoráveis à venda e os contrários. E essa mudança, quanto mais lenta for, melhor é para eles. Quanto mais rápida for, melhor é para quem está propondo uma nova forma de vida. E esse é o que nós vemos no dia a dia. Eles têm meios, têm dinheiro, têm estruturas, têm poder. Então, isso é o que está acontecendo no mundo todo hoje. Hoje, se você buscar na Dinamarca, o forte da Dinamarca é a agricultura sem veneno. Na Holanda, o forte da Holanda é a agricultura sem veneno. Em toda a Europa, na Alemanha, é gigantesco o crescimento na Alemanha. Todos eles estão fazendo isso. Nós não podemos ficar a reboque porque uma empresa X, Y ou Z tem os seus negócios. Nós temos que ver que a consciência é um órgão do sentido. Essa consciência é o principal órgão do sentido. E aí construir uma agricultura diferente, se antecipando. O Rio Grande do Sul tem uma vantagem nisso. Nós começamos isso na década de 70. E hoje existe uma estrutura bastante ampla de agricultura. O Brasil todo seguiu as pegadas do Rio Grande do Sul. E isso para nós é fundamental. Por isso que nós dissemos, o agronegócio tem seus dias contados. E os transgênicos, como fica nesse cenário? O transgênico nada mais é que uma parte do poder das empresas de agrotóxicos. Todas as empresas de agrotóxicos perceberam que elas precisavam migrar para as sementes para poder fazer a transição. Elas vendiam agrotóxicos e não tinham sementes. Se apropriaram das sementes, criaram transgênicos, que eram transgênicos de plantas que precisam de agrotóxicos. Então eles faziam 2 em 1. Vendiam a semente e o agrotóxicos, porque sem uma e sem o outro não conseguiam. E essa é a realidade. O que acontece hoje no mundo? O dado é duro, o dado é difícil de dizer. Nós temos as quantidades de venenos, de resíduo de veneno na urina humana hoje, aumentaram só 1.200% nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há um dado do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que diz que 50% de todas as crianças nascidas nos Estados Unidos em 2032 terão autismo. Qual é a mãe que vai querer ter um filho autista? Qual é o pai que vai querer ter um filho autista? E quais são os caminhos que se tem que evitar isso para que isso não ocorra? Porque as estatísticas estão todas apresentando isso. São discussões sérias. Então nós temos que começar a discutir isso, tendo saúde no solo. Nós temos plantas sadias, que são alimentos sadios que nos dá rigidez. E nós vamos ter saúde e vamos ter consciência. E podemos praticar um bom viver. Obrigada, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Vamos a um pequeno intervalo. O Vitalidade volta já, fique conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes.
Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Olá, hoje o nosso bate-papo é sobre agricultura, orgânicos, saúde, agronegócio, agrotóxicos e transgênicos. Para isso, conversamos com o ambientalista Sebastião Pinheiro e também com Solange Mânica, uma das idealizadoras da Feira Viva aqui de Novo Hamburgo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre os agrotóxicos, a contaminação dos alimentos, mas eles também são responsáveis pela contaminação das águas, né, e do ar. Isso também traz uma série de malefícios para a vida humana, não só humana, né, dos animais também, né, todos os seres vivos. O problema sério que existe no mundo hoje é que não há uma coleção de água, um depósito de água, um veio d'água que não tem alguma contaminação. É uma expressão sua que fala que até o leite materno está contaminado com agrotóxico, né? Isso é assustador. Os alemães chegaram a uma conclusão que é uma conclusão desesperadora. Na cerveja alemã da Baviera tem menos resíduo de determinado agrotóxico que no leite materno das mães norte-americanas. Isso é algo absurdo, isso é publicado. Isso é algo tão absurdo que no leite materno, o segundo alimento de um bebê, porque o primeiro é o sangue da própria mãe, o segundo é o leite materno. Se tem esse nível de contaminação, como fica o sistema imunológico desse bebê, dessa criança? Como fica esse ser vivo? Vai ser um ser vivo que aos 10 anos de idade vai ter que tomar antidepressivo na escola? Vai ter um sistema imunológico onde as alergias vão estar contaminando todo o seu futuro? É dramático dizer isso, mas é necessário começar a esclarecer e dizer assim, é fundamental se preparar para mudar. Nós temos espaço, temos conhecimento, temos todos os mecanismos. O que incomoda? Algumas empresas querem manter esse seu poder de fazer os seus negócios em detrimento de uma saúde de uma coletividade. Na Europa eles estão perdendo muita força. Aqui eles precisam também perder essa força. E há alternativas possíveis para um agricultor, por exemplo, para não usar os agrotóxicos, usar alguma coisa mais natural e ter uma boa produtividade, por exemplo? Existe, é mais barato, é mais fácil, mas o que acontece? Não há uma cadeia financeira de créditos de bancos, não há um mecanismo de poder que crie hegemonia sobre isso. Então, nós temos que começar a esclarecer que a consciência do agricultor, a sua organização, são elementos que criam uma economia sólida. E criando essa economia sólida, nós temos condições de fazer crescer mais a economia que as cadeias lineares de uso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de outras tecnologias ultrapassadas. Hoje nós estamos abandonando totalmente os combustíveis fósseis
estamos usando combustíveis renováveis. Por quê? Porque esses são muito mais saudáveis. Temos uma ameaça gigantesca de mudança climática. Temos que começar a fixar no solo, na terra viva, saudável, os elementos que antes iam para a atmosfera. Cada vez que eu uso um adubo químico num hectare de soja, eu estou possibilitando a liberação de gases do efeito estufa, muito mais perigosos e que poderiam ser com alternativas de manejo de matéria orgânica. Fixar na Terra esses gases e melhorar o clima do planeta. Então você vê, nós saímos de um período de quase 2 meses sem chuvas. Nas últimas 48 horas nós tivemos chuva quase que contínua. Então, isso altera de tal forma a agricultura e traz tais prejuízos que a economia tem que pagar e gastar muito dinheiro. Isso não é um fenômeno somente nosso, é um fenômeno mundial. E isso é extremamente importante nós enquadrarmos isso para tomar essas atitudes. Solange, você que trabalha diretamente, né, com os produtores, também produz, pode citar para nós algumas das técnicas utilizadas, então, em detrimento da utilização de agrotóxicos? Sim. Geralmente os insumos para isso estão na própria propriedade, são sobras, né, até dos animais, né, de toda a cultura que tem ali, sobras da colheita de milho, a palha de cana, o farelo do arroz, do trigo, né. Hoje existem técnicas também de uso principalmente na região de Pelotas, né, que a Embrapa trabalha com os agricultores lá, que é tratar as galinhas e alguns animais da propriedade que vão servir de alimento, vão produzir os ovos que nós estamos procurando, né, para trazer para a feira os ovos caipira, ovos orgânicos, que é a folha da batata e do aipim, muito pouco utilizado na agricultura convencional, né? E pelos agricultores. Muitas vezes eles jogam até nas bordas de mato, no mato, em alguns montes, toda aquela cana do aipim, aquelas folhas do aipim e da própria batata doce, pensando só no cultivo, no resultado de ter uma batata doce bonita, né? Apreciada. Então, existem várias pesquisas, né, via Embrapa, Emater, de alguns grupos aí que a gente tem perto, próximos agricultores, para facilitar, né, então, essa ação, essa resolução. Também alguns preparados bem básicos, né, que tem uma calda que é feita de pó de rocha, com o próprio esterco, né, com casca de ovos, com melado, com bagaço, né, com a guarapa, né, e até com o próprio soro que sobra do queijo, né, Sebastião? O agricultor pode fazer preparados. E tem uma linha de preparados biodinâmicos que utiliza as ervas medicinais, né, uma linha de 6, que existem vários grupos no Rio Grande do Sul, eles estão sendo orientados por alguns técnicos biodinâmicos e pesquisador da biodinâmica, que é uma ciência da terra muito antiga e muito espiritual, né? Com muita espiritualidade. Então existe um grupo em Viamão, em Eldorado do Sul, em Sol Nascente, aqui mesmo em Sapiranga, o CS Sapiranga, que envolve um leque bem grande de agricultores da cidade aqui do entorno. Então, existem esses encontros mensais, onde um turno faz mutirão do preparado lá na terra, na propriedade, é chamado de organismo vivo, né? Organismo biodinâmico, até muitas propriedades, em vez desse nome antigo, propriedade agrícola, organismo agrícola, né? Então, e no outro turno, então, se discute a questão das feiras, de como está indo as feiras, a comercialização, a logística, associativismo, cooperativismo, como eles estão organizados, né? E até planejamentos
né, de como tais agricultores dão conta da demanda das frutas daquelas feiras da cidade, né? Porque não adianta todos os agricultores, não vai resolver se todos os agricultores plantarem alface, rabanete e tempero verde, né? Vai ficar um excesso da mesma produção para a feira e vai ficar a maioria dos consumidores com muitas necessidades, da berinjela, né, do tomate, principalmente, que o tomate é um dos produtos no mundo que mais tem agrotóxico. Então, nós estamos... Tomate e morango também, né? Morango. A batata inglesa, então. Nós temos uma agricultora da região do Quilombo de Lomba Grande, a Delcy Biller e o Suerno Biller. Eles colheram 98 quilos de batata cará do ar numa agrofloresta. Isso que eles não conseguiram colher tudo, né? Muitos animais, os animais da floresta comeram e até resto de produção. Mas essa batata que se fazia o fermento líquido de antigamente, que eu sei fazer para produzir meu pão, a massa de pizza, é um fermento líquido, e essa batata ela pode ser usada de todas as formas que se usa outras batatas. E para mim não existe batata inglesa. As batatas, elas são originárias. Quem trouxeram para cá foram os espanhóis, para a ilha Chiloé do Chile e alguns outros lugares aqui da América, né? Então, eu acho que boa parte das sementes do mundo nativas crioula, elas foram desenvolvidas e cultivadas aqui na América. Sebastião, o senhor é autor de diversos livros, né, como A Máfia dos Agrotóxicos no Brasil, Ladrões de Natureza, e nós estávamos conversando também no início do primeiro bloco, também diversas cartilhas pedagógicas para agricultores, consumidores e também estudantes. Que tipo de informações o senhor busca priorizar nesses materiais? Normalmente nós queremos que as pessoas tenham um conhecimento de toda a estrutura de poder da indústria química. A indústria química não é uma indústria comum, é extremamente lucrativa, altissimamente lucrativa. Então, no momento que o agricultor começa a conhecer o que está por detrás de um fertilizante químico, o que está por detrás de um agrotóxico, ele começa a dominar e ver a necessidade de mudar. As cartilhas são muito fáceis de trazer isso para que a pessoa entenda essa construção. Com isso, nós começamos então uma sensibilização para uma conscientização para uma nova agricultura. A agricultura humana tem aproximadamente 8.000 anos. A da saúva tem 130 milhões de anos. E ela constrói o seu alimento, e é um alimento muito sofisticado, porque tem várias fermentações, tem vários compostos que a formiga faz para se alimentar. Então, no momento que nós temos que fazer no solo a fertilidade desse solo crescer, nós precisamos dominar isso. Se nós observarmos que essas fermentações ocorrem não só no solo, mas aqui ocorrem fermentações daquilo que nós ingerimos como alimento. E quanto mais vida nós tivermos aqui, melhor é. Por isso que hoje, esta parte entérica se chama nosso segundo cérebro. Tem uma irrigação gigantesca de neurônios para se fazer agilmente essa digestão. Se toda a diversidade de micróbios que nós temos aqui está no solo. Se nós aplicamos no solo herbicidas, e se nós tomamos resíduo de herbicidas na água que bebemos e eliminamos aqui, ocorrem as epidemias que já estão ocorrendo em todo o mundo. Você vê que o tema, quanto mais se aprofunda, mais grave ele se torna. É muito complexo. E nós temos que começar a decodificar isso para as pessoas, seja no púlpito da igreja nos domingos, seja para as pessoas que tratam com o grande público no seu dia a dia, como taxista, como barbeiro, como comunicador das rádios. Isso é fundamental, porque então nós vamos estar motivados para uma mudança. Estar motivado por uma mudança é um patamar de consciência que nós vamos começar então a nos empenhar para ter um alimento com saúde,
um solo com saúde e um bom viver, mas abrangente para todos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria então que a Solange fizesse suas considerações finais para o tema. Se quiser deixar um recado para a nossa comunidade, fique à vontade. Isso. Então, assim, hoje, a partir daqui, né, o contato, assim, as conversas, os conhecimentos aí com o Sebastião Pinheiro continua às 18h45, lá na Casa da Praça. Eu só vou te interromper porque o programa é gravado, não vai passar hoje. Não é? Daí tá. Isso, Tá. daí nas considerações finais, daí tu pode começar de novo. Tá. Pode. Bom, então é de suma importância, né, a presença do Sebastião Pinheiro. Nós vamos continuar esse diálogo, né, essa discussão, essa caminhada super importante que a gente acredita que nós vamos avançar e muito, né? Porque os consumidores estão bem informados, a maioria, e eles estão procurando cada vez mais esses produtos saudáveis, né? E esse resgate também que a Feira Viva, esse espaço é um resgate do bem viver da família, né? Que pode ir lá participar com o chimarrão, com a sua cadeira, dialogar, tirar suas dúvidas, né? E até sugerir a construir esse movimento, né? Do bem viver para a nossa cidade e para a nossa região. Para frisar de novo, a feira é realizada sempre, uma vez por mês, sempre no terceiro sábado de cada mês. Então, a próxima Feira Viva será realizada no dia 21 de abril, na Praça 20 de Setembro, das 10 às 16 horas da tarde. Com convite para toda a nossa comunidade. E Sebastião, as suas considerações finais, tínhamos muito o que falar ainda. O senhor é um pesquisador, né? Trouxe diversos temas à tona aqui no nosso Rio Grande do Sul e Brasil afora também. Mas focando mais no nosso bate-papo de hoje, que considerações o senhor gostaria que as pessoas levassem consigo, né, para seu dia a dia, para suas rotinas de vida, a partir da conversa que tivemos hoje? É fundamental para o agricultor que o consumidor ajude esse agricultor a programar sua produção. Uma produção pode demorar 60 dias, 30, 60, 90, 120 dias. Esse agricultor tem que fazer isso com antecedência. O consumidor, ajudando esse agricultor a programar, nós poderemos ter essa feira logo, 2 vezes por mês, 4 vezes por mês, 1 vez por dia. Então, quanto mais organiza e mais se aproxima consumidor e produtor, este vínculo ético, este olho no olho, este coração no coração, isso aproxima. E a proximidade fundamental. Sempre que um agricultor está próximo ao consumidor, está próximo ao agricultor, o que ocorre? Mais longe ficam as necessidades de tratamento, de controle de doenças. Essa proximidade, essa intimidade entre consumidor e produtor é fundamental para que nós possamos ter novamente saúde e afastemos essas estatísticas macabras que vemos todos os dias nos documentos oficiais. Muito obrigada, Solange, muito obrigada, Sebastião, pela presença aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigado a vocês. Essa edição do Vitalidade se encerra por aqui. Nossa conversa foi com o ambientalista Sebastião Pinheiro. Ele é engenheiro agrônomo e florestal, ex-analista do Laboratório de Resíduos de Agrotóxicos do Meio Ambiente e também funcionário do Núcleo de Economia Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Conversamos também com Solange Carmen Mânica, ela é bióloga, pós-graduada em Agricultura Orgânica pela URGS e uma das idealizadoras, então, da Feira Viva aqui de Novo Hamburgo. Hoje conversamos sobre agricultura, saúde, orgânicos, agronegócio, agrotóxicos e transgênicos. Todos esses assuntos vocês vão poder conferir, então, no nosso programa Vitalidade, que será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET.
E essas e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.